Olá, Ariano, olá, Ariana, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma leitura para vocês intuitiva, coletiva e atemporal. Uma mensagem geral não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar com o seu coração, combinados? Sinto também que nessa leitura a gente vai se conectar com pessoas que têm lua, ascendente e o sol, né, em Áries. Enfim, de um modo geral, tá? Então, assim, se você tem Áries muito forte no seu mapa astral, essa leitura também pode ser para você, tá? Geralmente eu não abro tantas, né, tanto assim, mas hoje eu estou sentindo que a gente vai se comunicar com um número maior de pessoas. Bora lá. A carta do compartilhamento, a gente só compartilha aquilo que a gente tem, né? E quando eu compartilho para outra pessoa. Então, quando eu falo de me comunicar com mais pessoas, é o momento de você também começar a distribuir os dons que você tem com as pessoas ao seu redor. Entende, Ariano? Aqui, essa carta, como energia positiva, ela já traz para mim a intenção de que você tem o que oferecer. É o momento que eu preciso começar a olhar mais para aquilo que eu tenho, para aquilo que já me foi concedido. Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Quais são os meus anseios? O que eu gostaria muito de experienciar? O que eu gostaria muito de poder contribuir? Qual é a forma que eu entendo que eu consigo servir ao outro? Né? Porque a carta do compartilhamento é uma carta que fala que você já tem para você. E aqui eu estou falando com pessoas extremamente abundantes. E entenda uma coisa, a abundância, gente, nem sempre ela é material apenas, tá? Nunca, né? Ela é apenas material. Mas nem sempre ela vem no formato material, digamos. A abundância é você ter boas companhias, em muitos momentos, é você ter boa saúde, é você conseguir olhar para as áreas da sua vida e entender alinhamento e conexão. Ah, não tenho dinheiro para fazer essa viagem, mas tenho um dinheiro, sei lá, para tomar um sorvete com uma pessoa que eu gosto, ter uma conversa saudável. Entende? Isso é ser abundante. É você poder usufruir da vida de uma maneira saudável para você. É quando você se torna próspero no sentido de preencher-se para transbordar no outro, entende? Às vezes você não está tão bem sucedido em alguma área em específica da sua vida, mas já experimentou olhar para todas as outras? Ser abundante é isso, é quando eu foco naquilo que está bom, é naquilo que tem resultado, sabe? Não é fechar os olhos para aquilo que não está bom, mas é não olhar só para aquilo, não olhar só para o que falta, não olhar só para o problema, entende? Isso é ser abundante. É quando você tem uma visão que você entende que, ok, essa área da minha vida talvez ela não esteja das melhores, mas eu tenho outros recursos que conseguem me manter em harmonia. Eu não estou só focado no problema, naquilo que não tenho, na dor. Eu estou focado no aprendizado da situação, eu estou focado nas conexões, estou focado nas oportunidades que vêm a seguir, que vão me trazer mais motivos para continuar caminhando. Porque esse é o nosso grande objetivo da vida, é continuar caminhando, continuar em movimento. Se eu quero muito algo que vai me paralisar, talvez você nunca vai conseguir. Porque se te paralisa, não faz parte do seu propósito. Entende? E aí aqui tem uma questão também, né? As pessoas que querem muito, muito no sentido de muito dinheiro, de muito status, de muito no sentido além do necessário, é preciso entender que se é lhe dado muito, também vem com muitas responsabilidades, tá? Você está tendo a oportunidade aqui de colher a carta do 9 de ouros, a colheita, né? Mas é uma colheita que vem acompanhada de autorreconhecimento. Eu preciso sustentar a mim mesmo. É como se, por exemplo, eu quisesse muito ter uma joia muito valiosa, mas eu consigo sustentar o uso dessa joia? Eu quero muito ter uma casa muito grande, mas eu consigo sustentar essa casa?
Então a vida te fala, beleza, reconheça o que você tem dentro de si, né? Para que você possa, a partir desse conhecimento, transbordar no outro, transbordar na vida, transbordar, por exemplo, eu quero, agora sim, eu entendo que eu já tenho uma estrutura, uma fundação maior, que é saudável para mim mudar de nível material do lado de fora, que é saudável para mim mudar, né? Eu consigo, por exemplo, mudar para uma casa maior, mas manter o mesmo ritmo, manter a mesma estrutura, digamos. Por exemplo, se eu estou numa casa pequena e eu tenho uma pessoa que me ajuda, quando eu vou para uma casa maior, eu vou precisar de ter 2, 3 pessoas, talvez. Eu tenho essa estrutura. Se eu estou num relacionamento que me dá o básico, que me dá o mínimo, né? E ali eu sei que eu posso entregar o mínimo também. Se eu vou para um relacionamento maior que me dá mais, vai exigir de mim que eu me entregue mais. E aí é importante eu me reconhecer daquilo que eu tenho dentro de mim para saber se eu estou disposto ou se eu tenho mais para entregar. Porque não adianta eu querer uma pessoa que seja isso, e eu não estou ali no mesmo ritmo, na mesma energia. Entende? Nos mesmos padrões, digamos, né? Na mesma vibração energética. Chega uma hora que isso desalinha. Ou eu não sou valorizado, ou a outra pessoa tem um desequilíbrio, entende? E aqui fala, Ariano, se fortaleça de si mesmo. Né? O 9 de ouros, ele é a colheita externa, mas é uma colheita que exige sustentação, exige reconhecimento, exige o ego presente, mas o ego saudável, sabe? Aquele que te defende, que defende a sua opinião, defende o seu ponto de vista. Não adianta você querer sentar numa mesa, eu quero muito ter a oportunidade de fazer uma viagem, ou sei lá, de ir no restaurante e tal, e chega lá, você não... Às vezes, por exemplo, eu quero muito fazer uma viagem internacional, ir para tal lugar. Às vezes você não tem o mínimo do inglês, por exemplo, que esse país, esse outro país exige. E aí você vai, passa por aperto, passa por situações, a vida está falando, se reconheça, se fortaleça internamente para que você possa compartilhar com o outro. Para que quando a vida te coloque nesses lugares, por exemplo, nesse novo país, nesse novo trabalho, nesse novo relacionamento, você possa falar de igual para igual. Entende? Não é esperar por perfeição, tá? Porque você já tem bagagem, você já tem conhecimento, você já tem entendimento da sua força, do seu tamanho, do que você consegue sustentar. É só entender do outro lado, né? Qual é o próximo nível? Qual é o próximo lugar que eu quero chegar? Para que eu possa ir subindo e me expandindo na consciência, digamos assim, a ponto de que eu consiga sustentar todos esses degraus, né? Degraus. Beleza? Carta da intensidade no fundo do deck. Olha quanta cor, olha quanto movimento. A cor, ela representa movimento, né? E a carta da intensidade, ela representa muito que você tá na hora de começar a entender a importância da direção ao invés apenas da velocidade, entende? É como se você tivesse um ponto onde você quer chegar. É como se você tivesse, sei lá, eu quero muito ser rico. Tá, mas você quer ser rico quanto? Quanto você quer ter na sua conta bancária? Quais são as maneiras que você consegue se organizar e se estruturar para chegar nesse lugar? Entende? É quando você deixa a intensidade, que é a velocidade, eu quero ser rico, e sai correndo, né, na direção de ser rico. E eu começo a estruturar com mais planejamento. Eu vou, por exemplo, ok, eu quero ter isso. Eu quero ter uma pessoa assim, assim, assado. Para eu ter uma pessoa assim, assim, assado, a forma mais rápida de eu conseguir é eu me tornar uma pessoa assim. Porque daí eu não preciso procurar por essa pessoa. Eu simplesmente atraio, porque a gente está na mesma vibração. E com isso não é uma pessoa só, não é só com pessoas. É com trabalho, é com qualquer coisa material, é com dinheiro, é com tudo. Eu me torno isso, eu me torno uma pessoa capaz de sustentar isso. E as coisas vão se mostrando, digamos assim, né? Vão se desabrochando.
vão se abrindo, é como se fosse um caminho se abrindo a partir do seu entendimento, tá? Vamos ver o que mais? 3 cartas, por favor. Olha isso! 5 de ouros. A carta da estrela. Vou colocar a mão aqui na frente porque ela tá despida, né? Eu acho que não pode no YouTube. E o 8 de copas. E no fundo do deck, a rainha de ouros. Olha isso. Ariano. Aqui tem muito uma questão, esses 5 de ouros me traz muito uma questão de você, em muitos momentos, ainda se comparando. Ainda querendo coisas que você, na verdade, nem quer. É como se você tivesse, por exemplo, há 5 anos atrás eu queria muito ter um computador. E aí hoje eu posso comprar o computador. Ou então eu ainda estou lutando para comprar esse computador que eu nem quero mais, entende? Que nem é tão importante assim mais. Aqui não é uma coisa que você não pode ter, tá? Igual eu falei que às vezes... Igual eu falei, né? Por exemplo, eu quero comprar um computador. Aqui não é nenhuma coisa que você não pode comprar o computador. Você consegue fazer essa compra de alguma maneira, né? Porque a Rainha de Ouros mostra que você tem os recursos. Ainda não que sejam todos visíveis, você tem os recursos. Agora, é verdadeiramente isso que você quer? Ah, Bruno, eu quero muito um relacionamento, quero muito uma pessoa. De fato é uma pessoa que você precisa neste momento? De fato é uma nova pessoa que você realmente quer para integrar a sua vida? Porque para mim aqui é meio que isso. É como se em alguns momentos você tivesse querendo alguma coisa que eu não sei o que é, você sabe? Que no fundo, no fundo, no fundo, não é isso que a sua alma está pedindo. E aí isso gera um desalinhamento. Por isso esses 5 de ouros. Porque a desconexão, é a desorganização, é onde eu vibro mais na falta. Por exemplo, eu quero muito uma pessoa para preencher o espaço, sei lá, um vazio que eu tenho. Ou eu quero muito uma pessoa para poder me ajudar financeiramente, não sei. Ou eu quero muito um novo trabalho, assim, assim, assado, que na verdade eu quero um novo trabalho, mas eu não quero esse trabalho que eu estou achando que eu quero. Sabe? Eu quero esse trabalho para poder ter um dinheiro, ter alguma coisa, mas no fundo eu queria muito fazer isso por conta própria, ou fazer tal coisa. E aí a espiritualidade é que está falando, toda vez que você insistir nesse trabalho que não seja a verdade do seu coração, vai gerar conflito, vai gerar escassez. Porque você não precisa lutar por um trabalho só pelo dinheiro. Você pode lutar por um outro trabalho que também te dê prazer. E às vezes por isso que demora tanto chegar a esse trabalho, chegar a essa pessoa. Porque não é isso que você precisa neste momento. E a espiritualidade está te dando tempo para você construir. A partir do que você já tem, né? A partir do que você já tem, porque a Rainha de Ouros, você já tem algum recurso, você já tem às vezes algum conhecimento, você já às vezes já tem uma pessoa certa que pode te fazer uma parceria, você já tem alguma coisa que pode te favorecer nisso. Só que às vezes está batendo na porta errada. E aí a espiritualidade fala, é hora de te redirecionar. Por isso esse 8 de copas. É hora de seguir adiante, é hora de fazer um outro caminho. É hora de fazer um caminho mais alinhado com a sua jornada espiritual. Você não está aqui para ter um trabalho. Você não nasceu e vai morrer. Você não nasceu e encarnou nessa terra, nessa vida, aqui e agora, só para ter um trabalho, só para ter um casamento. Esse não é o seu propósito de vida. Isso pode ser uma maneira de te fazer encontrar a sua jornada interna, o seu propósito de vida interno, que é expandir a consciência, que é experimentar outras versões de si mesmo. Entende?
E aí é que fala muito para você ir para um outro lugar. Mas esse outro lugar me vem muito num lado emocional, sabe? Às vezes não é nem um movimento físico, mas é eu olhar para alguma situação com um outro olhar. Eu dar importância para aquilo que tem importância de verdade, sabe? A estrela no centro da sua leitura, principalmente com compartilhar, a carta da intensidade que também traz, remete muito isso, vem muito sobre um processo de você já vivenciou o casulo da lagarta e agora é hora de bater as asas. É hora de mostrar ao mundo para que você veio. Entende? É hora de você assumir esse processo. Já, o casulo aqui já acabou. É hora de seguir adiante. Encontrar as conexões que precisam ser encontradas, experienciar novas maneiras de ser quem se é. Às vezes, eu ir para uma aula de violão, eu, sei lá, ir para um cinema sozinho, eu ir para um restaurante sozinho, fazer uma viagem sozinho, vai te dar a oportunidade de você fazer coisas por você que antes não puderam ser desbravadas, entende? É como se você tivesse por muito tempo feito muito do mesmo. Ou então, muitas pessoas aqui, por muito tempo, deixaram a sua própria vontade, deixaram a sua própria opinião, deixaram seus próprios gostos, seus próprios gostos, é isso? Para se enquadrar em gostos de outras pessoas, em opiniões de outras pessoas, para querer sempre ser agradável, sabe? E aí acaba sempre não fazendo a sua própria vontade. Que é esse 9 de ouros também, né? Que pede a sua autenticidade. Vamos ver aqui o que mais. Uma carta positiva, por favor. Aqui fala o tempo inteiro de você defendendo o seu espaço, de você se posicionando, 7 de paus, como carta positiva. Você se posicionando o tempo inteiro. Você se posicionando, você defendendo aquilo que você acredita, você falando não quando precisa falar não. Se você quer comer pipoca, você vai fazer questão de comer pipoca. Se tem 10 opções, a pessoa que está com você, o seu amigo, o seu parceiro quer a opção B e você quer A, você vai fazer valer a sua opção A dessa vez. Chega de abrir mão o tempo inteiro. Porque, por mais que a gente tenha uma questão aqui do compartilhamento, que fala muito de você doar, a gente só doa aquilo que a gente tem. Então, se eu quero doar amor ao outro, eu preciso me amar primeiro. Amar ao outro como a ti mesmo. Entende? É ter o balanceamento. O que Ariano não está vendo que precisa ser mostrado neste momento? Muitas coisas. Uma carta só, por favor. O carro. Olha isso. E a rainha de copas. Vou deixar a rainha de copas aqui no fundo do deck. Você não está vendo que você já tem condições de ser o protagonista da própria história. Não dá para ficar no controle. Por exemplo, quero muito fazer uma viagem, mas estou esperando para tal pessoa confirmar. Ou então quero muito fazer tal coisa, mas estou esperando esse trabalho liberar minha folga. É hora de você posicionar-se da forma como você quer ser visto, com autocontrole. Por exemplo, estou pedindo férias para o meu chefe há 1 ano e até hoje nada. Olha, eu vou fazer, vou tirar as minhas férias em tal momento. Aonde que está o respeito consigo mesmo? Você está esperando há 1 ano por essa resposta? Ou então você está esperando um pedido de casamento? Ou então você está esperando alguma coisa, uma confirmação que seja? Há muito tempo. Qual é a hora que você vai se posicionar?
E aí, se esse chefe fala para você, não vou conseguir te dar férias, esse cara fala para você, olha, eu acho que ainda não tô pronto para pedir você em casamento, ou que seja, ou então, sei lá, um aumento de salário, ou então uma valorização da sua família, aquela pessoa que não consegue reconhecer o valor que você sabe que tem, ela não merece estar na sua vida. Porque o outro, ele não dá pra gente o que a gente merece. O outro, ele dá pra gente aquilo que ele é, aquilo que ele tem. Quem dá pra gente o que a gente merece somos nós mesmos. Entende? E é hora de você integrar isso. Ó, chefe, já tem 6 meses que eu tô falando com você daquela folga, daquele trabalho, daquelas férias, daquele negócio. Até hoje nada. E aí, não vai rolar? Porque se não for rolar com você, pra mim tá ficando inviável. Eu não tô me sentindo respeitado. Não tô me sentindo visto. Não tô sentindo que existe troca nesse relacionamento, nessa parceria, nessa família, nessa posição que eu ocupo. Entende? E entender que você merece muito mais. Mas o 7 de paus aqui fala, não é um entender da boca para fora. É você, de fato, olhar no espelho e ver o seu valor. Quanto que você faz por esse chefe, por essa pessoa, por essa situação, por essa família, que quer que seja? Quanto que você entrega? Quanto que você se dedica? Ah, tô com um contatinho que me responde igual um antibiótico, de 8 em 8 horas. Se para você não tá bom, por que mantém? O outro, ele tem que te respeitar, mas é você que se respeita primeiro. E aqui eu tô falando com você que já se tornou adulto, protagonista da própria história. Não dá mais para ser vítima. Ah, aquela pessoa não me responde. Tá, aquela pessoa não te responde. O que você faz com essa ação? O que você faz a partir daquilo que te acontece? Isso é a sua vida. O que o outro faz para você não é sobre você, é sobre ele. Mas o que você faz com aquilo que te fizeram é sobre você, sobre a sua história. Entende? É hora de arrancar esse leão que existe no ariano. E ariano é aquele signo que é bem, né, que quer as coisas, que vai e que faz, mas está abrindo mão aqui de muita coisa, viu, ariano? É hora de começar a colocar na mesa, dar o checkmate, né? Não dá para ficar só falando, conversando. Já conversei uma vez, duas, três, quatro, e aí não vai mudar nunca? Se não muda lá fora, mudo eu. É hora de tomar decisão. Vamos ver aqui o que mais? Uma carta, por favor, com o oráculo da natureza. Uma carta só. Vou deixar essa daqui no fundo. Olha isso. Expresse a sua individualidade. Expresse a sua individualidade. Permita com que a sua versão mais verdadeira brilhe, porque você é maravilhoso. Permita com que a sua versão mais autêntica brilhe, porque você é maravilhoso como você é. Não espere que as pessoas te enxerguem, não espere que as pessoas te valorizem, não espere que as pessoas reconheçam. O outro dá o que é, o que tem. E por isso que a gente estava falando de preencher de si mesmo, se conhecer, né, para não ser aquele oprimido que vira opressor, digamos assim, em algum momento, né? Porque nós seres humanos temos muito isso, né, de alguém nos oprime de tal forma e inconscientemente a gente reprime aquilo, né, fica oprimido naquela emoção e quando menos vê numa ação, sei lá, numa emoção, num sentimento, joga isso fora e acaba virando opressor, oprimindo outras pessoas. Então, para que a gente não se torne esse oprimido que vira opressor, é importante se reconhecer, né? Se preencher de si mesmo, para transbordar da nossa verdade, não daquilo que o outro nos entrega, entende? Essa carta expressa a sua individualidade, eu não tenho nem muito o que falar mais, porque a gente falou isso a leitura inteira, né? Vamos pegar aqui uma mensagem final. Zarpar. 26.
Impulso, visão, ponto de partida, criação, expressão. Tudo tão conectado, né, Ariano? Você está prestes a sair da sua zona de conforto e embarcar em uma nova jornada significativa. Seus dons trarão recompensas abundantes. Confie nas suas decisões e avance com confiança. Seus dons trarão recompensas abundantes. Lembra que a gente falou da importância de reconhecer-se, reconhecer os seus dons, os seus talentos e preencher-se disso? A vida tem uma nova história para você, Ariano. Uma nova história que traz novas situações emocionais. Chega de viver mais do mesmo, né? Posso estar falando aqui também com você que precisa, né, por algum momento ainda, manter algum padrão, manter alguma aparência. Por exemplo, lá no meu trabalho eu ainda preciso fingir que sou assim. Lá na minha, sei lá, em tal lugar eu preciso fingir que eu sou assim. Ou então preciso fingir isso ou tal coisa, porque senão não vão me aceitar, porque senão pode ter a ver com várias coisas, né? Comece a entender os lugares que vale a pena. Tem lugar aqui que é pequeno demais para você, Ariane. Talvez é a hora de você começar a entender isso, tá? Talvez seja a hora de você começar a entender isso. Combinados? Essa é a leitura que eu tenho para vocês hoje. Gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever aqui no canal, a comentar, a curtir, a compartilhar esse vídeo, a hypar esse vídeo. A sua interação é muito bem-vinda e muito importante. A gente se encontra numa próxima leitura. Que Deus abençoe seu dia, sua noite, aonde você quer que esteja. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.